Estou abismado com a disposição das pessoas e principalmente da igreja em defender o erro, em defender posturas que não são posturas de igreja. Com esse acontecimento lá de Suzano, vem à tona mais uma vez a questão das armas. E eu sempre fiz uma crítica a essa questão do armamento, não porque sou desarmamentista, muito pelo contrário. Em certo ponto sou até favorável e sempre fui favorável ao porte de armas. O que não sou favorável e passei a combater foi quando começou essa apologia por falsa motivação. Pessoas com a motivação errada para querer ter um porte de arma. Pessoas desequilibradas, que não pode discutir, não pode levar um fora de uma namorada que quer matar e etc. Esse tipo de pessoa. Depois o que vim discutindo, que nunca foi defesa de bandido, foi o discurso de pastores, até ex-bandidos que a gente conhece, gente de perto da gente que já matou e começaram a dizer que bandido bom é bandido morto. E bandido, se atentar contra a sociedade, infelizmente o fim é esse mesmo, e só que isso não precisa ser discurso aberto da igreja. Eu fiz uma postagem sobre o gesto praticado por alguns pastores ao longo da campanha do presidente Jair Bolsonaro, e algumas pessoas vêm constantemente atacar por causa disso, porque eles acham que é certo a igreja fazer gesto de arma, eles acham que é certo a igreja fazer apologia a armamento. Então, eu citei um versículo da palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 2, verso 8, portanto determino que todos os homens em todos os lugares levantem as suas mãos santas, fazendo sinal de arminha? Não, levante suas mãos santas, sem ira e sem contenda. Para quem não conhece, esse é o gesto da mão da igreja, esse é o gesto de mão que a igreja tem que fazer, esse é o gesto que a igreja tem que fazer com a mão para levantar pessoas. Mas se vocês acham que é certo, pessoas que dizem ter um carisma profético, que receberam uma autoridade espiritual, pessoas que dizem ter uma autoridade espiritual, Mateus 18:18, que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Vocês acham que é certo a igreja, pastores renomados, cantores de referência, toda uma igreja reunida na frente do altar fazendo sinal de arminha para o céu? Vocês perderam sim o contato com o evangelho, porque todo sinal tem um significado. O que é que significa isso? 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 Quer escandalizar? O que é que significa isso? Tudo significa, mas significa nada. Acha bonito uma igreja em peso fazer isso. Isso não é crítica direta ao presidente da república, porque o presidente da república nem crente é, só idiota que acredita nisso, tá? Que o presidente é crente, só bobo que acredita nisso. Agora, se vocês acham que isso é postura de igreja, toda uma igreja professando isso, em uma nação fazendo isso, aí surge a questão de armamento. Nunca fui contra armamento, sou contra a falsa intenção, o ódio do momento, a falsa motivação, sabe? A falsa motivação, gente que no ímpeto do momento arma e fazendo apologia à arma. E essa é a missão da igreja. Aí surge a questão sobre alguém falando sobre período de guerra. Deixa eu falar uma coisa, os catecismos e os concílios da igreja prevê ocasiões excepcionais em tempos de guerra e legítima defesa. Ninguém é tonto, não vem comparar igreja em tempo de guerra ou a sociedade em tempo de guerra. Os catecismos deixam muito claro, tempo de guerra e legítima defesa, o que se pode fazer. Não é isso que está falando, mas até mesmo na guerra, a missão da igreja não é apologia à própria guerra. A igreja, em meio à guerra, mesmo guerreando, mesmo se for preciso ela pegar em armas, ela cumpre a missão de pacificadora, que a igreja não é guerrilheira, a igreja ela é mãe e mestre. Mãe cuida, mestre instrui, não é fazer apologia, não é fazer apologia às armas.
Segundo aos Coríntios 10:4, porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para desfazer fortaleza. Mas as armas das milícias de vocês, que vocês defendem agora, né, são carnais. São 117 fuzis assinados, né, desviados da Marinha Americana. Então, muito boa sorte para vocês que querem defender essa postura de igreja. Não é deixar a criminalidade tomar conta, não é nada disso que está se falando. Não é que a sociedade não pode, não vai se defender, é a igreja fazendo apologia. Aí engraçado, né, que vocês acreditam que um game, e de fato tem influência, e alguém pergunta qual a relação do empoderamento, a relação de se sentir abraçado, a relação de se sentir que não está sozinho em pensamento. Em um país de 207 milhões de habitantes mais diversos, situações diferentes, várias mentes, complexidade, um gesto de uma pessoa que arrasta a multidão, um gesto de uma pessoa que é admirado por velhos e crianças conta, e conta muito, porque esse gesto pode ser interpretado das mais diferentes formas. Então, se você acha que um pastor referência no Brasil, um cantor referência que arrasta multidões, ficar fazendo sinal de arminha, não tem resultado negativo nenhum como igreja, simplesmente, por favor, não necessita e não precisa da sua simpatia. Você perdeu o contato com o evangelho e, pior ainda, perdeu a vergonha de defender imoralidade explicitamente. É isso. Existe sim. Se um game pode influenciar, um game influencia sim. Imagina uma personalidade atestada por 50 milhões de pessoas. Tem muito peso sim, porque quem está lá atrás não vai interpretar que aquilo ali é para caso de defesa pessoal, que aquilo ali é para caso excepcional de guerra, para estado de emergência. O moleque problemático, sofrendo bullying, entende que ele está sendo abraçado. As maiores autoridades, as maiores referência de igreja, referência política, dizendo para ele que é legal a arma, então ele vai sentir que é legal, ainda que não seja a intenção primária de quem a fez, mas como ela chega lá atrás. Esse é o problema da responsabilidade, esse é o problema de quem fala para a multidão, esse é o problema de influenciador, porque influenciador tem que tomar cuidado com as suas atitudes, porque pode ser tão bem interpretado como você que é cidadão de bem, que só quer defender a sua família, como por um delinquente que vai achar que é legal mesmo matar, que é legal mesmo tirar vidas, que aquilo ali é legal, e perdemos o senso da boa hipocrisia. Sabe qual é o senso da boa hipocrisia? O senso da boa hipocrisia, ela diz, deixa a pessoa na hipocrisia, porque ele diz assim: não tem uma sociedade que reprova tudo isso, então eu preciso declarar essas coisas embaixo dos panos. O problema é quando a hipocrisia perde a boa hipocrisia e cria um empoderamento. Eu posso dizer todas as atrocidades. É legal chutar mendigo na rodoviária, é legal fazer piadinha com todo mundo. É isso que está sendo dito. Mas para aqueles que são cristãos, ratifico, sempre fui em tempos passados favoráveis ao porte de arma. A postura é que sou contra. A postura de uma pessoa pública. Ele talvez nem seja tão feio, porque defende as coisas que defende. Agora, uma igreja defendendo isso e fazendo apologia é completamente imoral. Esse é o meu pensamento, e isso é o que a palavra me ampara. Boa noite, bom dia, boa tarde, sei que hora você vai ver esse vídeo. Fique na paz.